Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, hoje eu trouxe uma partida aqui que eu comento muito. Toda vez que eu falo do Garry Kasparov, quando ele joga hoje em dia, eu adoro quando ele vai jogar um torneio, por exemplo, lá em São Luís, ele joga alguns torneios todo ano, né? Tomara que ele vá lá esse ano de novo. E eu sempre comento dessa partida lá de 2017, que me marcou quando eu vi essa partida. Garry Kasparov, aposentado, jogando contra o Sergei Karyakin, um jogador aí quase no seu auge, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa partida. O que será que o Kasparov aprontou? Ele aprontou um gambito do rei com Bong Cloud, galera. Vocês ouviram. É uma variante rara aqui do gambito do rei, aonde o jogador de brancas já sai mexendo o rei logo na abertura, né? Então o Garry Kasparov, você imagina aí, está jogando contra o Karyakin, é uma partida de blitz, e aqui ele abre com o gambito do rei, e depois que o peão toma, ele segue com o cavalo C3 aqui, convidando o dama em H4 com cheque, e depois de dama em H4, pensa, não tem lance bom aqui, né? G3 acabou, F pro G3, o peão tá cravado aqui, esquece, não dá pra jogar. Não tem como. Então aqui o único lance rei E2, e por incrível que pareça, isso existe, é um lance que já foi jogado tem 58 partidas catalogadas aqui de grandes mestres, né? E aqui deixa eu ver as porcentagens aqui, ó, 23% de vitória para as brancas, 25% de empate e 53% de vitória das negras, ou seja, é uma abertura que vai dar mais chance para as negras. Mas é muito interessante ter visto aqui o Garry Kasparov se divertindo, né? No fundo ele foi jogar aqui para se divertir, fez uma bela provocação aqui contra o Sergei Karyakin, mexendo o rei no lance 4, indo para essa variante raríssima. E vamos ver como é que ele joga isso, né? Aqui o Karyakin, já percebendo que ele ia ter que tirar a dama de qualquer maneira, recuou a dama para D8 e o Kasparov chegou avançando com D4, não é que ele quer manter a posição fechada não, chegou abrindo tudo aí. Cavalo em F6 foi jogado, bispo por F4 recuperando o seu peão, e aqui bispo B4 atacando o cavalo. E aqui bispo G5, o Kasparov vai para cima, bispo por C3, B por C3 e D6, controlando a casa de E5, o Karyakin tá respeitando aqui o Kasparov, hein? O Kasparov segue com o cavalo em F3, roque, bispo por F6, dama por F6 e aqui rei F2. Aqui tem que mexer o rei, né? Tirar aqui da coluna E, provavelmente o Kasparov vai desenvolver com bispo D3, torre em E1, mas aqui então o Karyakin já tenta abrir a posição com C5, lance bem forte, H3 aqui, com que frieza, né, aqui do Kasparov, a torre vem para E8 e agora a dama vem para D3, protegendo o peão central, o Kasparov tá no limite aqui já se protegendo, né, B6 foi jogado, possibilitando agora a entrada do bispo, cada lance que o Karyakin faz é uma pedrada aqui na posição, né? Torre E1 já se antecipando, porque esse peão vai virar alvo, bispo B7 reforçando o ataque em E4 e agora G3, o Kasparov tem que gastar um monte de lance aqui por conta dessa abertura maluca que ele fez. E por incrível que pareça, pessoal, você põe essa posição para o computador avaliar, ele fala que está equilibrado, ele dá um pontinho de vantagem para as negras, que não é tanto assim, né? Esse é o Kasparov, a partida seguiu com o cavalo C6, bispo G2, protegendo aí o cavalo, permitindo trazer a torre e tirar o rei, tá quase conseguindo, será que vai dar certo? Torre de A em C8 aqui pelo Karyakin, e agora um lance importantíssimo aqui da posição, A3, né? Aqui, esse lance aqui é muito importante, é o melhor lance da posição, porque aqui que a gente fica assustado, né, com a compreensão do Kasparov. Não é à toa, ele é considerado por muitos aí o melhor jogador da história, né, ou se não o melhor, um dos, né. Mas a gente fica abismado com esse tipo de lance aqui, A3, né, controlando aqui, porque depois da troca dos peões seria muito incômodo o cavalo chegar em B4 com pressão aqui em C2, né, o cavalo e a torre estão pressionando em C2. Então aqui rapidamente o Kasparov enxergou e foi pro melhor lance da posição segundo os computadores, A3, o único que não fica perdendo de cara. Então tá no limite aqui o Kasparov. E aqui o Karyakin manobra agora o cavalo para a casa de B8 e o Kasparov segue com torre E3 aqui, preparando para dobrar as torres, super proteger o peão central, tá difícil. Cavalo D7, torre em F1, aí fazendo um roque artificial, dama em E7, rei em G1, conseguiu fazer o roque, mas a posição ainda não é das melhores, né? Aqui bispo por E4, a posição fica difícil, né, pro Kasparov aqui, não dava para ter, talvez aqui torre de F em E1, trazendo mais uma proteção, fosse o melhor, né? Mas aqui o Kasparov jogou com rei G1, pendurou aqui o peão de E4 e agora a dama volta aqui para E2, ou ele pendurou ou ele ficou com a ideia de fazer essa pressão aí para cima da coluna E, né? D5 foi jogado pelo Karyakin,
como dizem, né? Como dizem alguns inscritos aqui do canal, parafusando aqui o bispo na casa de E4 e agora cavalo H4 aqui pelo Kasparov, pressão total em E4. G6 foi jogado, controlando também a casa de F5, que era perigosa, bispo toma, peão toma e aqui dama G4, né? Não dá para capturar o peão, que estava protegido 2 vezes e o Kasparov vem com esse lance dama G4. Mais uma vez, talvez ameaçando cavalo F5, alguns táticos, partida de blitz. Aqui cavalo em F6 foi jogado, atacando a dama vem para G5 e agora cavalo H5 propondo troca de damas. Dama G4, o Kasparov não pode trocar essas damas, ele tem um peão a menos, ele tem que tentar criar confusão aqui. O cavalo F6 ataca a dama de novo, dama G5, cavalo H5, dama G4. O Kasparov falou, você quer empatar? Pra mim tá fechado, eu abri com Bong Cloud, com Gambito do Rei, tem um peão a menos, se você quiser empatar, pra mim eu aceito, né? E aqui o Karyakin pensa mais um pouco e fala, não, tá certo, vamos tentar outra coisa. Cavalo G7 aqui. E o Kasparov volta a pressionar o peão central com dama E2. C por D4 foi jogado, C por D4, você fala, não é possível, abrindo linhas, não é possível que o Kasparov vai sobreviver aqui. E F5, aqui uma tempestade de peões na ala do rei. O cavalo volta para G2, controlando aqui a casa de F4, né? Percebe sempre no limite aqui o Kasparov. Aqui dama D6 foi jogado e agora C3, né? A torre protege o peão protege o peão central, a torre protege G3. Tá um malabarismo danado aqui, mas caiu agora em A3. Dama por A3 foi jogado, o Karyakin vai castigando aqui o Kasparov. Dama D2 trazendo mais uma proteção aqui para C3. E agora cavalo E6 foi jogado e G4. O Kasparov tenta um contra-jogo, tenta abrir linhas aqui para castigar o rei do Karyakin. Cavalo G5 foi jogado, atacando, pressionando aqui, principalmente ameaçando aqui jogar cavalo F3, onde ele estaria forçando aqui o sacrifício de uma das torres. G por F5 aqui pelo Kasparov, o cavalo chegou em F3 com cheque, e aqui não tem jeito, vai ter que entregar um pouquinho de material, torre de E por F3, E por F3 e torre por F3, e aqui o Kasparov então tem uma qualidade a menos, pelo menos ele conseguiu capturar uns peões aí nessa história, né? Torre em F8 foi jogado, cravando o peão, e agora cavalo H4, o Kasparov tá pior, mas é a partida de blitz, o tempo dos dois já tá muito ruim e o Kasparov vai tentando aqui o que ele pode, se ele quiser sacrificar aqui, tentar perpétuo, de repente se ele conseguir levar a dama aqui e sacrificar o cavalo, ele pode tentar o perpétuo, dama G6, dama H6, pode ser uma boa opção, vai criando confusão, o Karyakin percebendo isso, volta aqui a dama para E7, atacando aqui o cavalo, não dando tempo de trazer a dama. Apesar de que aqui é possível, né, jogar um lance como dama H6, mas o Kasparov prefere jogar aqui com dama em F2. A partida seguiu com dama G5, cheque aqui, a torre cobre em G3, e o Kasparov vai para essa safadeza aqui, para essa armadilha, né? Se dama por H4, ele jogaria talvez torre por G6 com cheque, capturando a dama, né? Não que isso fosse uma posição vencedora para as brancas, mas pelo menos ele está de volta no jogo, né? Por exemplo, aqui não foi jogado, mas o Kasparov teria torre por G6 e talvez estivesse aqui uma posição equilibrada, tá de volta aí no jogo, né? Mas a partida seguiu com dama C1, cheque, agora rei G2 e aqui torre por C3. A posição do Kasparov vai desmoronando, mas agora ele cria uma confusão, tem que tirar chapéu aqui pro Kasparov, porque agora ele joga o lance cavalo por G6, né? Aqui ameaçando confusão e pode até ganhar, né? Pode até ganhar. Na verdade, se H por G6, torre por G6, o rei teria que escapar para F7, senão tá levando mate, né? Qualquer outro lance aqui ele vai levar checkmate aqui em poucos lances, né? Então, depois de F7, dama 2, a confusão estaria preparada, né? Aqui tudo pode acontecer, um lance errado as brancas podem ganhar, mas com o jogo certo as pretas tendem a ganhar, até mesmo nessa posição. Mas aqui o Karyakin não captura o cavalo e joga primeiro torre por G3 cheque. Você fala que acabou então, né? Mas ainda o Kasparov luta, dama por G3, porque agora se peão por cavalo, ele ainda tem perpétuo. Como tem recursos esses jogadores, né? Nessa posição aqui desesperadora, o Kasparov ainda tem esperança, segue jogando. E aqui tem um ponto interessante, o Karyakin tá com o tempo dele assim no limite, tá na seta máxima ali, tá caindo mesmo o relógio dele, e aí ele começa a não ter mais como pensar, e ele só tem que dar cheque aqui, cheque, e cheque, vai dar cheque, começa a dar um monte de cheque aqui nessa posição, e acaba que é muito cheque mesmo, ele não consegue fazer outra coisa, ele vai só dando cheque, e aqui depois de tanto cheque, tem empate aqui por 3 repetições, e eles acabaram empatando aqui a partida, né? Uma partida espetacular e tava ganho aqui, né? O ponto todo aqui é a sorte, né? Entre aspas, do Kasparov, mas ele foi malandro aqui no bom sentido, de jogar em cima da seta aqui do Karyakin.
Cariaquim, criou a confusão, né? Mas aqui o Cariaquim, como é que ele faz agora? Bom, ele não pode capturar o cavalo, senão vai ter perpétuo. O que ele faz? Dama C6 com cheque, né? E agora sim ele pode capturar o cavalo. Por exemplo, o rei H2, H para o G6 e não tem mais perpétuo. Se dama para o G6 cheque, simplesmente troca aqui as damas e o Cariaquim tinha uma posição vencedora, né? Mas isso não aconteceu, porque enfim, estava caindo o tempo e a gente teve então esse resultado aí de empate. O Kasparov se salvou e ele devia estar rindo por dentro, né? Porque ele começou jogando uma abertura esdrúxula, né? E mesmo assim conseguiu empatar contra o Cariaquim, né? Um dos melhores jogadores aí do mundo, né? E aqui o relatório do chess.com, até aqui foi boa a precisão deles, né? Dada a loucura que o Kasparov aprontou aqui, partida de blitz, tudo. Mas a gente vê que o Kasparov ficou realmente pior, né? Na partida toda, se segurando. Mas como é que ele conseguiu não perder do Cariaquim realmente foi espetacular, né? Espetacular, porque ali qualquer desatenção ali, a partida acabaria na hora, né? O Cariaquim não conseguiu vencer essa partida. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.